Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 10 de maio de 2024, uma sexta-feira, agora por volta de 7 horas e 18 minutos na capital paulista, dia parcialmente nublado, mais ou menos, um pouco quente, abafado, aí talvez 30 graus em São Paulo. Bom, hoje eu falarei sobre o anarcocapitalismo e, se houver tempo, na segunda parte do vídeo, a parte principal, sobre a água do mundo, que é a água do Brasil, né? Bom, primeiro falar do anarcocapitalismo. Isso me chamou muita atenção, até por causa desta situação em que um desses anarcocapitalistas aí, um que veste uma roupa com o brasão da Ordem de Cristo e anda com espada pelas ruas, enfim, é um indivíduo bastante pitoresco, né? Tido como uma espécie de um avatar, né? E ele disse que é muito importante você especular com víveres, com mantimentos, com alimentos, com água, né? Lá na região flagelada do Rio Grande do Sul. E a única maneira de classificar essa mentalidade é uma mentalidade neonazi, né? Neonazista. Mas o anarcocapitalismo é o neonazismo. É exatamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Veja só, é uma visão de mundo, aí o anarcocapitalismo, de proprietários, pessoas é, que têm Bitcoin, que têm ações na bolsa, que recebem dividendos, né, que recebem de derivativos de seus investimentos. Aí são pessoas que estão lá dentro do BlackRock, do grupo Vanguard, né, dos fundos do State Street, Morgan, né? Enfim, são pessoas muito ricas, né? Proprietários, abonados, né? E veja só, como é que é a mentalidade desse pessoal? Veja os negócios. E o negócio do capitalista é fazer negócio, né? Como se diz, né? O grande negócio do capitalismo é o próprio capitalismo, né? Só que os negócios não se dão mais entre classes sociais, né? Você não tem mais classe social no mundo anarcocapitalista, né? Você tem apenas negócios interclasses. Quer dizer, você só se relaciona com os seus pares, com as pessoas da tua própria classe. E nesse mundo rarefeito, né, somente a classe ANCAP, que é a abreviatura de anarcocapitalismo, deve existir, né? Então, todo tipo de negócio, de contrato, você vai fechar entre si, entre seus pares, entre seus sócios, né? E não, então você não tem mais a classe média e a classe baixa, né? Na verdade, você sequer considera a existência dessas classes inferiores, que devem ser exterminadas. Veja, elas não têm mais espaço nesse tipo de mundo. Poxa, e quem é que vai fazer as coisas, os bens, né, para eles consumirem? Será tudo feito por robô, né? Será um mundo robótico, um admirável mundo novo, né? Será um mundo que você não vai mais precisar do ser humano, porque ele vai ser transhumano, né? O indivíduo vai estar ligado aí na Neuralink, na inteligência artificial, vai ser um mundo tecnocrático, né? Gerido aí pelo Aladdin, né, que é o software aí da BlackRock, né, que é aquele fundo de investimentos que tem, sei lá, 10, 15 trilhões de dólares, né? Bom, então assim, no mundo anarcocapitalista, o corpo humano ele é considerado uma propriedade privada. Ele é uma coisa privativa do indivíduo. Portanto, ele pode ser teu, mas amanhã ele pode não mais ser teu, porque é uma propriedade privada, apesar de ser privada, ela pode mudar de proprietário, né? Veja, se o indivíduo está na lista dos excluídos, né, dos deploráveis, dos que são canceláveis, quem que usou esse termo deplorável aí? Os deploráveis, na época da eleição dos Estados Unidos, eram os eleitores do Donald Trump, né? Foi uma frase da Hillary Clinton, que ela disse assim: metade dos Estados Unidos é habitado por pessoas deploráveis, que deveriam ser canceladas. Pessoal, isso não é um jogo, né? Parece um jogo, mas não é um jogo. O pessoal prega isso daí, né? E a gente pode dizer, toda chamada extremo-direita hoje, e mesmo a direita,
ela tem uma certa simpatia por essas ideias, né, de que toda a esquerda não presta, políticas públicas e sociais é apenas roubo, pobre é apenas vagabundo, enfim, toda essa cultura assim de excluir o outro, né? O fato é que uma face da chamada nova direita ou neodireita, como eu costumo dizer aqui no Brasil, ela está dentro dessa cultura ANCAP, ela tem um pé nisso daí. O próprio chamado neocon, o neoconservador, né? E ele se vê como um conservador, né? Mas esse indivíduo, essa neodireita, ela cresce principalmente a partir de 2013 no Brasil, mas ela já vinha desde praticamente o início do século, né? Ela veio crescendo nas redes sociais, ela cresceu fortemente no Facebook, ela criou canais, né? Ela tem muitos seguidores aí, fortemente polarizados na dicotomia aí, direita versus esquerda. A grosso modo, eles se veem como conservadores, né? Veja que tipo de conservadorismo que eles advogam. Veja, é muito comum, por exemplo, condenar o Papa, né? Condenar o Concílio Vaticano II como um fenômeno progressista ou de esquerda. Frequentemente eles se dizem monarquistas, né? Porque eles veem lá na monarquia algo que eles relacionam com hierarquia católica, né? E com um tipo de regime aristocrático, né? Os ANCAPs se dizem mesmo os verdadeiros católicos, né? Ou então ele exalta a missa tridentina, e toda a missa atual praticada aí nas igrejas está corrompida e está sob os auspícios de uma esquerda revolucionária, né? Eles acreditam piamente que a Rússia e a China são de esquerda, né? Sendo que isso não tem mais nenhum sentido, né? E que são todos comunistas, né? Já os Estados Unidos e Israel não. É o modelo platônico, é o modelo perfeito, numa cosmovisão que ainda é macartista, que é da época da Guerra Fria, né? O Império Romano, você vê porque que essa coisa de monarquia, né? De Império Romano, quando você tinha o César, o rei, o imperador, né? Sobreviveria nos Estados Unidos. Eu acho que na mente desse pessoal, o tio Sam é o imperador, né? Que é o mundo livre, o mundo do mocinho, o mundo do indivíduo que tem mérito, inclusive mérito moral, para dominar e governar o mundo que em sua mente é apenas um mundo unipolar, hegemônico norte-americano. E quando assim, por exemplo, com relação à resistência palestina, né? Lá na guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, a soma de todos os medos lá no Oriente Médio. Não, a resistência palestina é um simples terrorismo, né? Então, assim, os ANCAPs aí, a neodireita, são arautos do americanismo e do sionismo dentro do Brasil, né? Uma boa parte desse pessoal veio do olavismo, cresceu no bolsonarismo e depois, com a mudança do bolsonarismo para a volta do petismo, uma parte desse pessoal se viu perseguido pelo justicialismo politizado da STF. Então vejam só, inclusive uma parte desse pessoal mesmo da neodireita foi morar nos Estados Unidos. Então você olha a seguinte situação, veja, você não tem governo Lula e reabilitação do Lula sem uma ordem explícita que veio lá do Deep State americano. Então veja, o pessoal associa PT e Lula com esquerda. Veja, eu já fiz um vídeo aqui onde eu mostro que o Lula e o PT nunca foram comunistas ou propriamente de extremo esquerda. Ele é no máximo uma centro-esquerda, e está mais ao centro do que qualquer coisa. Eu já defendi aqui num vídeo onde eu mostro, né, que o PT sempre foi o centrão, né? Por isso que ele se diz um governo de frente ampla, um governo de coalizão e tudo mais. Mas o fato é que nós não teríamos um governo Lula sem uma ordem expressa aí do Departamento de Estado, por ordem do Deep State norte-americano. O pessoal desfilou aqui no Brasil. O Lord Austin, o Jake Sullivan, né, o Anthony Blinken, a Victoria Nuland, todo esse pessoal aí que tem poder efetivo dentro dos Estados Unidos, passou aqui dando pito, dando ordem aqui no Planalto, aqui em Brasília. E o nosso STF, ele acata. Veja, porque ele ainda não é suficientemente
louco para contestar um pessoal que passa que nem um rolo compressor em cima de você, né? E aí esse pessoal da neodireita foi perseguido pelo país que eles mais adoram, né? Então a coisa é a seguinte: você é perseguido pelos Estados Unidos, que queria um Lula e um STF politizado, e você é um adorador dos Estados Unidos. Quer dizer, você ama o tio Sam, ama o grande irmão, né? Que nem aquele final do livro 1984 do George Orwell, a última frase do livro: ele amava o grande irmão. Essa é a verdadeira paralaxe cognitiva, pessoal. O pessoal não enxerga assim o que de fato os Estados Unidos é no mundo hoje. O pessoal ainda vive nos Estados Unidos que não existe mais, que é os Estados Unidos lá da década de 70, de 80, né? Ou mesmo antes, né? Bom, então o clima permanente desse pessoal, da sua mentalidade, os seus canais, é sempre contra o Brasil. É sempre contra o Brasil, né? Vamos verificar, veja só. Eu acho que tem duas razões para isso. Primeiro, vamos analisar um pouquinho aqui, veja. E eu vou usar inclusive um texto do Felipe Quintas. Olha só. O meio econômico da neodireita é um meio parasitário. É um financeirismo imediatista. Ele não está ligado à economia real, que é a economia onde você produz bens, onde você produz alimentos, onde você produz coisas, né? Então a neodireita ela é parasitária, ela não se envolve com o trabalho real, com o emprego, com o custo do investimento, não, ela quer ganhar dinheiro agora, imediatamente. Como? Especulando na Bolsa de Valores, comprando Bitcoin, né? Então assim, a neodireita ela é contra, né, a ideia de um Brasil unido, ela é contra a coesão social, porque ela fatura em cima de crises. Convulsões econômicas e sociais é justamente um meio onde ela penetra, onde ela mais consegue dividendos e lucros, que ela joga contra o outro, né? Ou seja, ela trabalha em cima de choque especulativo, né? E ela promove conscientemente o pessimismo na população. Veja, ela é escandalosa, né? O direito ela é escandalosa. E a seu modo ela é revolucionária. Ela fomenta crises. E ela tem mil e uma maneiras de desestabilizar, fomentar crises e condenar as instituições que ainda resguardam a estabilidade econômica e social do Brasil, né? Por exemplo, com relação à moeda. A moeda para o ANCAP, aí, a neodireita, deveria ser apenas a moeda virtual, né? Os bitcoins, né? Sistema de saúde, veja, a saúde para esse pessoal deveria ser exclusivamente a saúde privada. Você pagar para ter saúde. Você frequentar o Albert Einstein, né? O sírio-libanês, como é nos Estados Unidos. Você não tem sistema de saúde público, né? Relações trabalhistas, você tem que acabar com a CLT. Você tem que acabar com os direitos trabalhistas, né? Por quê? Você tem que terceirizar tudo. Quer dizer, o trabalhador ele tem que ficar desvalido. Ele tem que perder a sua proteção social, ele tem que comer na tua mão, né? Previdência social, INSS, eles acham que tem que acabar com isso. A previdência deve ser exclusivamente privada. Você faz uma previdência privada e acabou. Até porque esse pessoal quer que o governo seja mínimo ou não exista mais, né? E assim, em todas as áreas, né? Os bancos públicos e privados tradicionais deveriam não existir mais, né? Deveria ser tudo informatizado e financeirizado e bitcoinizado, né? Mesmo a ideia de três poderes, né, de Montesquieu, né, eles também acham que isso não funciona mais, a relação de força e de poder entre os três poderes. As Forças Armadas, para que Forças Armadas se a gente precisa de ter uma segurança privada, privativa, exclusiva nossa, né? O próprio Banco Central nem deveria existir mais, a não ser para fomentar a compra e venda de moedas virtuais, né? Bom, o fato é que uma boa parte dessa neodireita aderiu gostosamente ao Bitcoin, né? Ela vive mesmo de Bitcoin. O Bitcoin seria a salvação da humanidade, né? Bom, então veja só, boa parte dessa neodireita, ela usa aí o jargão que vem dos neocons e dos ANCAPs, né? Do próprio Estados Unidos, né?
Eles veem o Brasil, veja só, isso é uma coisa muito até lamentável, né? Eles veem o Brasil como uma lamentável mistura de raças e de culturas inferiores, né? Ou seja, a miscigenação racial que se dá aqui no Brasil, a qual Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e notáveis pensadores viram como uma solução, quer dizer, a mistura de raças ela seria uma solução, a mistura do europeu, com o africano e com o índio, e não uma aberração, como veem os ANCAPs e os neocons. Né? Eles veem a miscigenação como uma aberração fortuita, algo que deve ser evitado. Portanto, eles são racistas. Né? Então, essa nova direita ela fomenta separatismo, ódio regional, sobretudo com relação à região Nordeste, né? A região Sudeste e a região Sul. Ódio racial, portanto, né? Porque eles veem um Sul, né? Um sulismo branco e um Nordeste negro, né? E um Norte índio. Eles vêm dessa forma, eles são identitários. E também do ponto de vista religioso. Né? Eles são um tanto quanto fomentadores aí dessa mentalidade pentecostal, né? Que é uma espécie de um judaísmo protestante. Né? Separatismo comportamental. Aí a ideia de que o seu comportamento é o que você é, né? O tipo de roupa que você veste, né? Se você usa um tipo de chapéu, um tipo de sapato, enfim, tudo, qualquer coisa para eles é motivo de separação, de divisão, de um verdadeiro ódio, assim, insano, né? Veja, essa neodireita a gente poderia classificar como neoliberal, né? Veja, o indivíduo, então, ele está conscientemente ou inconscientemente ligado a essa cultura neoliberal, essa cultura do consumo desvinculado da própria produção, quer dizer, da financeirização radical, né, que hoje está muito fortemente aí nos Estados Unidos e também no sionismo bancário, né, no sionismo aí dos banqueiros. Né. Veja, mas até que ponto esse pessoal herdou uma parte da mentalidade nazista? Por que eles são frequentemente taxados de nazistas, de fascistas? Faz algum sentido isso daí ou é simplesmente porque ele te chama de comunista e você chama ele de nazista? Veja só, esse nazismo é um nazismo reciclado, transformado, readaptado. Seria um neonazismo. Mas por que é neo e por que é nazismo? Veja, vamos tomar como exemplo um lugar onde exista de fato, comprovadamente, o neonazismo, a Ucrânia. Veja, o neonazismo ucraniano, ele passou a se chamar de neo porque ele se assume como nazista, o nazismo ucraniano, que vem da tradição do Stepan Bandera. Vocês podem pesquisar aí, ele é o pai do ultranacionalismo ucraniano, e ele era um indivíduo que lutou lá nas SS, era um graduado, um alto oficial nazista. Né? Veja, o neonazismo ucraniano ele se chamou de neo porque ele passou a aceitar judeus. Veja, o nazismo aceitando judeus sionistas, em suas fileiras. Então ele não é mais o nazismo, ele é um neonazismo. Né? Ele é neo. E por que citar o neonazismo ucraniano, o qual se assume como neonazismo? Ora, uma parte da neodireita brasileira admite abertamente a necessidade de se fazer um Maidan brasileiro, como foi feito lá em 2014 na Ucrânia, quando a Ucrânia se torna realmente um país governado pelo neonazismo. Né? Então, o pessoal da neodireita, assim, ele está completamente inconsciente da desgraça, ou então ele está bastante consciente de que ele quer realmente essa desgraça para o Brasil, mas ele não tem consciência da desgraça que foi para a Ucrânia e para os ucranianos, né, a destruição que foi. Então, acho que uma parte desse pessoal é conscientemente destrutivo e revolucionário. Naturalmente que se você conversar com qualquer pessoa aí da neodireita, que consiga conversar, ele vai rechaçar que ele tenha qualquer tipo de simpatia pelo nazismo. Até porque não é nem preciso apelar para a aversão que o termo nazismo suscita na imaginação de qualquer pessoa. Né? Mas veja, você pode substituir perfeitamente aquilo que está por trás do termo pelo termo neoliberal. O cara é neoliberal, que é um termo muito mais abrangente e muito mais neutro e que causa muito menos aversão. Né? Agora,
Para quem acha que neonazismo brasileiro é uma força de expressão ou um exagero semântico, eu pergunto, como você vai denominar um indivíduo que fomenta a divisão regional e racial no Brasil? No meu entendimento, é um neonazista e deveria estar preso. Como que você vai denominar um indivíduo que fomenta que se deva especular com alimentos, água, víveres e mantimentos num estado flagelado? Fala, não, agora que é hora de aumentar os preços e lucrar em cima. Quer dizer, para mim é um neonazista. O cara pode se dizer um ANCAP, aí um neocon, um liberal e tal, mas isso aí é só um verniz, né, de algo que é potencialmente muito perigoso. Veja, aqui no nosso canal a gente defende a coesão social, que se aprenda a conviver, inclusive com os contrários, com o contraditório. A gente defende aquele tipo de direito tradicional e natural, né? Que é ampla defesa, convívio com os contrários, com o contraditório. Então, assim, conviver com os contrários até o limite da lei, evidentemente. Para quem teima em ultrapassar o limite da lei, nós temos aí o bom e velho Código Penal. Bom, pessoal, então o vídeo hoje vai ficar aí por aqui. Tá? A parte sobre a água eu vou deixar para amanhã, quando eu vou falar sobre a água do Brasil. E a água do mundo está no Brasil. Então esse tema eu achei que ia dar espaço aqui, mas achei que me estendi um pouco aqui na análise do movimento Neocon e do movimento ANCAP, né? Porque está crescendo um pouco aí nas redes, está suscitando muitos debates, muitas discussões, e é um assunto de extrema importância, porque nós não podemos nos deixar levar por esta divisão que é irracional e é, a seu modo, revolucionária e nefasta para a nossa coesão social. Então, aqui no nosso canal, a gente sempre vai sempre defender a unidade nacional, a unidade das regiões, o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, e que o Brasil possa entrar para um caminho de desenvolvimento, para um caminho de reindustrialização, para um caminho onde a gente possa desenvolver refinarias, indústria de base, reaver estatais perdidas aí para os ANCAPs do BlackRock, né, que só querem os dividendos, só querem os lucros da Petrobras e da Vale e da Eletrobras, sendo que o que nós queremos é total reinvestimento de todos os lucros no próprio negócio, como fazem as pessoas que criaram originalmente o capitalismo, o reinvestimento, e sobretudo o reinvestimento no nosso povo, na sua educação, na sua capacitação, na sua profissionalização. É isso que a gente acredita. Então nós vamos aqui, nosso papel aqui é fomentar ideias que possam servir. É isso. Ideias de divisão, de briga, de ficar aí discutindo se deve ter banheiro unissex ou bissexual, ficar discutindo aí sobre as qualidades sexuais da Madonna, enfim, não é o espaço aqui adequado. Nosso canal é de análise política, geopolítica, cultural, é um canal de reflexão, de livre pensamento, de livre comunicação. Canal da mídia alternativa, né? Da mídia independente. Prestigiem a mídia alternativa. Prestigiem o nosso canal, pessoal. O canal está crescendo de maneira natural. O número de seguidores vai aumentando e a qualidade dos nossos seguidores é a toda prova. Isso a gente nota pelos comentários. Já está prometido aí, quando o canal tiver 1000 seguidores, nós faremos a nossa primeira live usando os recursos aí do YouTube. Então aciona o sininho aí, faz um comentário, traga um seguidor para o canal. Se quiser ajudar o canal, faz um Pix aí, R$1, 5 reaisinhos, o que não for te fazer falta. Tá aí o Pix, que é o e-mail, né? Ok, pessoal?
Então, muito obrigado a você, muito obrigado por sua atenção. Siga o nosso canal também no podcast Luz no Fim do Túnel, no Spotify, na forma de áudio. Sendo o que tínhamos para hoje. Até a próxima e fiquem com Deus.